Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu estou falando aqui sobre essa mensagem, porque foi essa mensagem que o Senhor Jesus enviou para a minha vida. E através dessa mensagem ele me fez entender que na denominação em que eu estava, o evangelho que estava sendo pregado ali era misturado, deturpado e pervertido. Ele me fez entender isso. E ao eu entender isso, só me restou uma opção: sair daquela denominação. Porque se eu continuasse lá, eu mesmo seria cúmplice e conivente e estaria consentindo com o evangelho misturado, deturpado e pervertido. Assim, eu não estaria obedecendo ao evangelho do Senhor Jesus. E isso é um erro que eu não poderia mais fazer, que ninguém pode fazer. Nenhuma pessoa, nenhum irmão ou irmã que hoje está em Cristo pode desobedecer ao evangelho do Senhor Jesus. E sim, obedecer. Mas, nessas denominações, infelizmente hoje, o evangelho misturado, deturpado e pervertido está de tal forma que está levando muitas pessoas a desobedecerem ao evangelho do Senhor Jesus. E isso é uma coisa que ele não aceita. Ele não quer que você, que eu, que os nossos irmãos, que a igreja de modo geral, que todos aqueles que estão por aí nas denominações estejam fazendo. Ele não quer que nós sejamos enredados, envolvidos pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Não, ele não quer isso. Pelo contrário, ele quer nos livrar disso. Ele quer nos tirar disso. Ele quer que nós possamos fugir disso, escapar, para que assim possamos voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. É muito simples entender essa questão. É só você ler as escrituras que você vai ver. Na igreja, na Galácia, por exemplo, quando começou a se perverter, quando alguns lá começaram a querer perverter o evangelho de Cristo, leia lá no primeiro capítulo que você vai ver claramente o que Paulo escreveu para aquela igreja, para que eles não dessem ouvidos a ninguém, nem mesmo ao próprio Paulo, nem mesmo ao anjo que viesse do céu pregando outro evangelho, que fosse além do que eles tinham recebido, que era o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Se viesse alguém pregando outro evangelho diferente daquele, que fosse além daquele, que é o evangelho do Senhor Jesus, eles não poderiam receber. Eles não poderiam dar crédito a essas pessoas, nem mesmo ao anjo, nem mesmo ao próprio Paulo, nem a ninguém, em tempo algum. E se isso chegasse a acontecer, eles tinham que dizer a palavra anátema para esse outro evangelho pervertido. Hoje tem que ser assim também, meus irmãos. Hoje nós temos que ter essa consciência de que temos que dizer anátema para outro evangelho. E temos que dizer anátema para o evangelho misturado, deturpado e pervertido que está por aí nas denominações. Mas depois que nós dissemos anátema, não podemos continuar nas denominações. Temos que sair. Porque, infelizmente, nas denominações, os pastores, os bispos e apóstolos que lideram essas denominações estão enredados, envolvidos pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. É um evangelho que está, de certa forma, trazendo vantagens para eles. Vantagens financeiras, de comércio, de dinheiro, de prosperidade financeira. Por isso que essas denominações estão cheias de pessoas ávidas por isso, por coisas terrenas, porque eles misturam ao evangelho essas coisas. E assim é que eles pregam essas coisas. O misticismo, o comércio, outras doutrinas, outro Jesus, outro evangelho, espírito diferente, heresias destruidoras,
coisas terrenas, coisas que fazem as pessoas quererem mais riquezas. É isso que está acontecendo nessas denominações. De tal forma que o próprio Senhor Jesus está de fora dessas denominações. Ele não entra mais. Ele não tem lugar ali. Quem tem lugar lá é um outro Jesus. Quem tem lugar lá é um outro evangelho. Quem tem lugar lá é um espírito diferente. Meus irmãos, essa é a realidade. Então, quando o Senhor Jesus me fez entender que nessas denominações o evangelho é misturado dentro do padre pervertido, eu tive que sair, eu tive que fugir, eu tive que escapar disso. Eu escapei, eu saí de denominações. Nunca mais vou voltar para nenhuma denominação. Porque agora eu estou em Cristo. Ele me fez compreender as Escrituras de tal forma que a verdade que está contida nas Escrituras, que nessas denominações não se pode falar, isso ele me fez compreender. E agora essa verdade que ele me fez compreender através das Escrituras estão enraizadas em minha vida, no meu coração, na minha mente, na minha consciência. E agora eu vivo pela fé. Eu vivo pela verdade, eu vivo pelo Evangelho. E não quero me afastar nunca mais da esperança do Evangelho. Não quero me afastar nunca mais da esperança do Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Eu quero viver esse Evangelho. Viver de forma plena. Mas para viver de forma plena, eu tenho que viver em Cristo, onde Ele está. E Ele não está mais em denominações. Você não vai encontrar Ele lá. Você não vai encontrar o Evangelho dele lá. Você não vai encontrar a graça genuína dele lá. Você não vai encontrar o Espírito da verdade lá. Não, meus irmãos, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar o contrário de tudo isso. Sim, nas denominações hoje você vai encontrar o contrário de tudo isso. Pode ter certeza que essa é a realidade que está acontecendo. Dá para ver, dá para notar de forma muito clara e evidente. É só você olhar por aí nas denominações. Como estão. Estão longe. Estão se afastando da verdade, do Senhor Jesus, do Evangelho, da graça, do Espírito da verdade, do Pai, ou seja, do nosso Deus e Pai. Estão se afastando cada vez mais. Cada vez mais que estão surgindo denominações neste país, neste mundo, a unidade da igreja está sendo quebrada, está sendo destruída. O diabo está satisfeito com isso. O diabo está satisfeito com isso. Porque ele se transforma em anjo de luz para enganar. E ele faz com que os seus ministros se transformem em ministros de justiça para também enganar. Meus irmãos. Ele fez isso no passado. Está fazendo hoje. E vai fazer até o fim. É só você olhar e ver. Dá para notar quem são os falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos dá para conhecer quem são eles. De forma muito clara e evidente. De forma que você não tem como ser enganado mais por essas pessoas. Por esses pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nas denominações. Eles são falsos, meus irmãos. Eles não são verdadeiros. Eles impedem que a verdade seja dita nas denominações. A verdade sobre o dízimo. Eles impedem, eles não querem verdade. Eles não querem que alguém fale a verdade lá. Eles dão cala-boca naqueles que falam a verdade. Por isso, ali, naquelas denominações onde eles lideram, onde eles exercem a primazia e onde eles agem como dominadores do povo, lá não se pode falar a verdade. Lá eles controlam tudo isso. Eles ameaçam aqueles que falam a verdade. Eles expulsam. Eles fazem alguma coisa para calar, para que ninguém possa ameaçar a primazia deles, o domínio deles sobre o povo. Então, meus irmãos, eu tive que fugir disso aí. Eu tive que escapar. O Senhor Jesus me deu a chance de escapar. Está dando a chance de escapar. Está dando a chance de você escapar também. Com esta mensagem aqui. Com a verdade das Escrituras. Com o Espírito da verdade. Com o Evangelho. Com a graça genuína. Então, se você estiver envolvido pelo Evangelho genuíno, pela graça genuína, pelo Espírito da verdade, você estará
sendo aprovado pelo Senhor Jesus. São essas coisas que tem que permanecer em sua vida até o fim. São nessas coisas que você tem que perseverar até o fim. É isso que vai manter a sua vida firme, inabalável, na pedra angular que é Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, é isso que vocês têm que fazer. Não dá mais para vocês viverem em denominações. O Senhor Jesus não criou nenhuma denominação. O Senhor Jesus não trouxe o cristianismo para o mundo. O Senhor Jesus não trouxe o comércio, nem o misticismo. Não, meus irmãos, ele combateu tudo isso. E você tem que combater também como um bom soldado de Cristo Jesus. Mas para combater, você tem que sair das denominações, para estar apenas com o Senhor Jesus, na igreja que ele edificou sobre a pedra. É isso que tem que acontecer. Você tem que se firmar nisso. Você tem que edificar a sua vida em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular da sua vida. Ele é o pastor e bispo da sua alma. A graça dele te basta. O evangelho dele, a verdade do evangelho dele tem que permanecer na sua vida. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, é hora de vocês se conscientizarem disso. É hora de vocês enxergarem isso. É hora de vocês darem ouvidos a essa verdade pronunciada pelo Senhor Jesus. Porque eu dei ouvidos quando ele me falou. Chegou a hora de você dar ouvidos ao que ele está falando para você também. Através dessa mensagem aqui, que é muito clara e simples. Meus irmãos, chegou a hora de vocês agirem dessa forma, para que vocês sejam aprovados no final. Porque se vocês continuarem envolvidos pelas denominações, pelo evangelho misturado dentro do padre pervertido, quando chegar no final da sua carreira, você vai ver que você se esforçou inutilmente, que você correu em vão, porque naquele dia o Senhor Jesus vai te reprovar. Ele não vai te fazer entrar no seu reino eterno. Não, meus irmãos, ele não vai fazer isso. Ele vai te dar uma sentença. E a sentença é aquela que já está escrita: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A mesma coisa que ele vai dizer para aquelas pessoas, nunca vos conheci, ele pode dizer para você. Então, meus irmãos, é hora de vocês abrirem os olhos para essa verdade, para que assim vocês possam se firmar na verdade do Senhor Jesus, para que vocês possam viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, para viver de forma digna do evangelho, genuíno, puro e simples. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui que eu estou falando é para alertar a igreja hoje, para alertar a você, que é meu irmão, para que assim, juntos como igreja, possamos voltar para o nosso legítimo Senhor, nosso único soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer nos ver com Ele, ao lado dele. Ele quer que nós sejamos com Ele. Mas para estarmos com Ele temos que fugir daquilo que hoje devemos escapar, que são as denominações. Então, meus irmãos, chegou a hora de fazermos isso. Essa mensagem que eu estou falando aqui é muito clara e simples. E é para que possamos entender essa questão. Eu entendi. Eu espero que você entenda. E espero que você também possa encorajar e estimular seus irmãos a fazerem o mesmo, para que juntos como igreja possamos estar juntos com o Senhor Jesus para sempre, na pedra angular, na graça, no evangelho, no qual devemos permanecer para vivermos com o Senhor Jesus, para que assim possamos estar firmes com Ele. Eu espero que isso possa acontecer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.